Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui com dois versos da Bíblia hebraica, Gênesis capítulo 1, o verso 1 e o verso de número 2. Nós vamos dar início a uma série de vídeos falando sobre criacionismo. Depois eu vou fazer um roteiro e vou começar a trabalhar com o assunto de criacionismo. A gente vai abordar assuntos como evolucionismo, design inteligente, as posições vistas pela ciência, por exemplo, a teoria da Terra jovem, que é defendida pelos cristãos, e a teoria da Terra antiga, né? Nós vamos abordar alguns pormenores da criação, por exemplo, se foram dias literais ou se a criação ela foi feita em eras, se a palavra dia ali representa eras, um período de tempo. Nós vamos entender se entre Gênesis no capítulo 1, do primeiro verso e o segundo verso, se há um lapso temporal, ou seja, uma lacuna conhecida como teoria do gap, ou se é só uma sucessão de fatos, né, indicando a sequência dos eventos. Nós vamos trabalhar de forma organizada, né, de forma sistemática. Eu vou tentar trabalhar de forma sistemática tratando sobre alguns desses assuntos. Para isso, eu vou utilizar de algumas bibliografias básicas. O texto que está aqui é o texto da Bíblia hebraica, da Torá, aliás, hebraico-português. Então aqui está o texto que nós estamos utilizando. Ele é da Bíblia hebraico-português. Nós vamos utilizar esse texto, que é o mesmo texto que está escrito ali no quadro, e também nós vamos utilizar de outras versões. Por exemplo, aqui a ACF da Sociedade Bíblica Trinitariana. Nós vamos tentar estudar, baseados na nota de rodapé de algumas Bíblias de estudos. Nós vamos fazer a análise da nota de rodapé, de alguns recursos de alguma das Bíblias de estudo, falando sobre esse assunto. Então eu vou utilizar alguma das Bíblias, eu vou citar aqui a Bíblia de Estudo Plenitude, a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, a Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia de Estudo Genebra, a Bíblia de Estudo Arqueológica, a Bíblia de Jerusalém, e provavelmente tem mais alguma Bíblia aí que a gente vai estar utilizando, os recursos dessas Bíblias, para a gente trabalhar com esses textos. Não só com os textos, mas como eu disse, para a gente utilizar os recursos, né, que esses textos dispõem. Nós vamos também utilizar algumas fontes de consulta. Então eu tenho aqui alguns livros, né, que a gente vai estar utilizando para fazer o nosso estudo. Um deles é o livro Teofísica, do pastor Samuel Moraes. Gênesis 1, 1 Gênesis, aliás, 1 e 2, do Adalto Lourenço. A Origem. Esse livro, ele tem 4 autores que são antagonistas entre si, ou seja, cada um apresenta uma forma de visão, 4 visões sobre a criação e evolução e design inteligente. Então nós temos aqui Ken Han, Hugo Ross, Deborah Harshman e Stephen Meyer como autores desse livro. Vamos utilizar ainda o livro A Ciência de Deus, do pastor, do teólogo Alistair McGrath, e Criacionismo, do Ken Han. Então, nós temos aqui boas fontes de consulta, né, para a gente desenvolver o nosso estudo a respeito da criação, para a gente ter aí o nosso estudo de forma bem amparado, com base em literatura sólida, né, no meio acadêmico. Né? São literaturas que são utilizadas em seminários, em escolas teológicas, em faculdades teológicas,
em universidades que têm teologia na sua grade e de forma bem organizada. E um outro livro que trabalha muito bem, inclusive sobre o aspecto científico, é o Dicionário de Cristianismo e Ciência. Esse dicionário ele trata sobre os aspectos, né? Ele trabalha com os aspectos científicos. Ele traz, por exemplo, algumas tabelas de comparações, algumas propostas científicas, por exemplo, as datações, os meios que são usados para determinar essas datações, como o decaimento radioativo, que é usado pela ciência para determinar, né, o decaimento radioativo, é baseado, por exemplo, no carbono 14. Um deles, né, é o carbono 14. Então, a partir do decaimento, eles têm aí o tempo de vida estimado de cada período, de cada era, ou seja, é uma base científica, né, para trabalhar também com o nosso tema. Vamos estudar aí os pormenores do criacionismo. Se a Terra foi criada em 6 dias literais ou se esses dias foram eras. Se há uma ligação entre o verso primeiro e o verso segundo de Gênesis, por exemplo, se o Vav aqui de Verhaaretz, e se ele é conjuntivo, né, ligando os dois fatos, ligando os dois textos aí, que é uma das teorias defendida pela teoria da lacuna, do gap, ou se esse Vav é disjuntivo, né? Isso implica em que, segundo a Bíblia diz palavra-chave, esse Vav é disjuntivo, ou seja, ele mostra que não há uma ligação direta entre os fatos, né, de Gênesis 1, do verso 1 e o verso 2, e sim uma sequência, e não a teoria que é conhecida como teoria da lacuna, do gap, né, fazendo uma ponte de ligação entre os fatos, dando esse lapso temporal. Eu vou tentar explicar isso de forma um pouco melhor nos outros vídeos, né? Então, nós temos aqui o hebraico escrito da direita para a esquerda, e aqui embaixo o texto da Septuaginta, ou Septuaginta, como alguns preferem. Então nós temos aqui o texto que é muito utilizado em seminários teológicos para fazer a transliteração, quando a pessoa está aprendendo depois de ser alfabetizada, que ela aprende as primeiras palavras em hebraico, as primeiras letras, as primeiras palavras, eles colocam os alunos geralmente, alguns seminários, alguns livros de literatura gramatical trabalham justamente com esse texto, né, pela sua representação, né, pela sua importância de estar ali logo no princípio da Bíblia e ter sido escrito em hebraico, e também para trabalhar com o desenvolvimento cognitivo, intelectual do aluno. Então nós temos aqui o Bereshit, Bara Elohim, Et HaShamayim, Ve'et Haaretz. Ve'haaretz Haitá Tohu Vavohu Verrocher Alpnei Tihon. Verua Elohim Mirahefet Alpnei Hamaim. Então esse é o texto hebraico dos dois versos aí de Gênesis no capítulo 1. E embaixo aqui nós temos o texto da Septuaginta, como eu falei. Desculpe, eu não sou especialista nem em grego nem em hebraico. Se eu errar aí, os irmãos me perdoem pela minha... eu ainda estou em fase de desenvolvimento, né, do aprendizado desses idiomas. Então, do grego bíblico, do hebraico bíblico e do grego koiné, que também é o grego bíblico. Então, eu ainda estou em fase de aprendizagem, né? Enarque epoiosen hotels ton orano kai ten ginem redegei en auratus kai acatasquelastus kai scotus epanotes abus kai neuma teu epiferito epano
tuídatos. Então aqui está o texto da Septuaginta. Perdão aí, irmãos, como eu disse, minha pronúncia, ainda estou treinando aí a pronúncia, né? E a gente ainda tem algum nível de dificuldade. Mas nós vamos utilizar então desse material e desses textos para fazer a nossa análise introdutória. A minha ideia não é trabalhar, como eu disse, com a gramática em si, mas usar esse texto como baliza para a gente iniciar o nosso estudo. Então espero que os irmãos tenham gostado do vídeo, que vocês acompanhem os vídeos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, divulgue os nossos vídeos. Desculpa aí porque tem passarinho cantando lá fora, tem cachorro latindo, a minha filha conversando com a minha mãe e eu aqui apresentando o vídeo para vocês. É isso aí, meus irmãos, um abraço e até os próximos vídeos.